Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast, comigo, Guilherme Campos, e com ele, Levi Jambeiro, depois de muito tempo. Dá um salve aí pra rapaziada, Levi. Fala, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão escutando esse episódio. Muito bom estar de volta por aqui. Fazia um tempo que eu não aparecia e sinto muita falta porque é a minha casa e é onde eu me sinto à vontade para expressar as minhas opiniões e análises com os meus companheiros. Bora aí. É isso daí, Levizão tá de volta. Aliás, os episódios do podcast eles estão com uma distância bem grande, né? Porque a gente tá se adaptando a uma nova rotina aí de todos os integrantes, então tá ficando um pouco mais complicado de poder gravar para vocês, mas a gente vai se organizar aí para, se tudo der certo, no ano que vem a gente continuar na mesma pegada que a gente teve a maior parte desse ano de 2023. Antes de tudo, né, já vou pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal, deixa o like aí no vídeo, comenta o que você tá achando do tema de hoje, né, que é a luta contra o rebaixamento. Vamos falar de Corinthians e Santos, né, os dois times que estão, das equipes paulistas que estão lá embaixo, brigando contra o descenso. E também vou pedir para vocês se inscrever no nosso canal do Instagram, na nossa página do Instagram, segue a gente lá, que a gente está crescendo cada vez mais, estamos trazendo bastante conteúdo para vocês, agora um conteúdo também um pouco mais divertido, né, de memes, não só de notícias e tal, tá bem variado o nosso conteúdo lá, e eu espero que vocês gostem. E bora falar agora, né, Levi, de tudo isso que tá acontecendo. A rodada 35 do Campeonato Brasileiro ainda não acabou para os times paulistas, mas acabou para os times que estão no nosso tema aqui. É claro que o Palmeiras está brigando ainda com o Botafogo, né? O Santos conseguiu um empate nos últimos minutos e ajudou bastante o Palmeiras, além de ajudar a si próprio. E o Corinthians, na noite de sexta-feira, tomou uma sabugada do Bahia de 5-1 na Neoquímica Arena e deixou, né, uma situação muito complicada, porque não é questão de pontos, porque o Corinthians tem 44 pontos, em teoria, depois do jogo do Grêmio, todo mundo pensou que o Corinthians tinha se livrado do rebaixamento, mas depois que você faz um jogo como que foi contra o Grêmio, depois toma 5 em casa para um concorrente direto, eu acho que moralmente você acaba entrando na briga de novo, né, não, Levi? Depois dessa derrota que foi a pior derrota que eu vi do Corinthians na Neoquímica Arena, supera todas as outras aí. Eu acho que o Corinthians nunca tomou 5 gols dentro de casa, já tinha tomado 4. E ele tomou, se eu não me engano, 5 gols uma vez, ou contra o Flamengo, se eu não estou enganado, mas estava sem torcida. Então foi a primeira vez que o Corinthians tomou 5 gols dentro da sua própria casa, diante da sua torcida, para uma equipe que está brigando contra o rebaixamento. Então, tipo assim, é totalmente frustrante esse resultado para a equipe do Corinthians. Parece que os jogadores já sentem que está de férias mesmo. E é algo a se preocupar, porque assim, não parece ter tipo de compromisso dentro do clube. E o que mais preocupa é que para que os jogadores vão dar a vida, vão correr, sendo que eles nem sabem se eles vão ter o emprego dele ano que vem. Tá muito incerta a situação de certos jogadores dentro do clube, então eles não sabem como que vão ser, o que vai acontecer com eles, então muitas vezes deles ali não estão jogando com amor, não estão jogando com dignidade, nem digo amor, eu digo jogando com dignidade mesmo, para honrar o clube que eles vestem a camisa e pagam os salários deles. Então, tipo assim, é complicado essa situação. O Corinthians aí, depois dessa derrota, moralmente se coloca numa situação de pressão novamente. E o pior, resgata um candidato que estava praticamente perto de ser, rebaixado oficialmente. O Bahia estava passando uma situação bem difícil, estava complicado para o Bahia se manter vivo na briga, estava se sustentando por aparelhos, ganhava, perdia. Pode ver aí que nos últimos jogos do Bahia, aqui está um pouco longe, mas o Guilherme pode conferir para poder passar para a gente. Os últimos jogos do Bahia aí vêm numa sequência de 2 derrotas e um empate,
3 jogos que o Bahia não ganhava e conseguiu enfrentar o Corinthians aí e não só ganhou, como lavou a alma. O Bahia fez 5 gols. Esse é o típico jogo que ressuscita uma equipe que estava praticamente morta. Então é agora que fica mais complicada ali a situação para brigas do rebaixamento. Muita gente acha que o Bahia agora não vai mais cair depois dessa vitória, pode ser uma virada de chave. Então fica complicado e deixa o Corinthians numa saia justa, porque o Corinthians vai enfrentar ainda o Internacional, se eu não me engano, e tem um jogo contra Vasco. Então o Corinthians pega o Inter e pega o Vasco, que são 2 confrontos, entre aspas, diretos ali na briga para escapar mesmo do rebaixamento. Então, e depois assim, o Curitiba fora, né? Que já tá rebaixado. O Curitiba já tá rebaixado. Então o Corinthians vai pegar o Curitiba aí rebaixado, que é um jogo mais tranquilo. Então, mas eu não sei se é tão tranquilo assim, Levi, porque a gente vê em equipes que já estão rebaixadas que elas não têm pressão nenhuma, né? Então elas jogam leve e já vi muita equipe rebaixada complicar para a equipe que ainda briga por alguma coisa no campeonato, né? Na teoria é melhor jogar, eu tenho a teoria, é melhor jogar com o Curitiba já rebaixado do que enfrentar qualquer equipe que tá brigando por Libertadores. Campeão, o Palmeiras, o Flamengo. E a tabela aí, se você for pegar os próximos jogos desses últimos do 16º até o 11º ali, até o Fortaleza, mais ou menos, a tabela mais difícil a tabela mais fácil é a do Bahia pra mim. O Bahia pega os adversários mais acessíveis. Então, assim, é realmente muito complicado o que o Corinthians fez com essa derrota, como o Corinthians complicou a própria situação e a situação aí dos outros que estão tentando escapar também aí do rebaixamento. Então, assim... o Bahia vai pegar, não sei se é o mais fácil, né? Atlético Mineiro e São Paulo em casa, América Mineiro fora. Sim. Então, é uma das mais acessíveis. É que os jogos são em casa, né? São 2 jogos em casa aí. Mas é engraçado que o Bahia joga melhor fora de casa do que em casa também. É outra estatística que eu tava vendo. Mas enfim, essa derrota do Corinthians foi decepcionante. Eu não tenho nem explicação. A minha única explicação mesmo, que eu posso pensar que pode ser por isso que tenha acontecido essa derrota, foi a questão de os jogadores já não ter mais interesse nenhum de ter que brigar por alguma coisa no clube. Muitos não sabem se vão ficar, muitos estão terminando o contrato, então não quer colocar pé em dividida, não quer se machucar, não quer dar o sangue ali pela camisa do Corinthians. Então jogam de qualquer jeito, para eles o ano já acabaram, já estão de férias. E fez esse papelão aí. Para mim, a pior derrota do Corinthians na história da Neoquímica Arena. Pode até... Isso que você falou tem um pouco de sentido, né? Que os jogadores... Eu acho que a vitória contra o Grêmio, ela dá um ar de alívio pro Corinthians, que eu acho que é um pouco de senso de noção mesmo, né? É um pouco de noção, né? Nem de senso, é um pouco de noção, porque é só você ver quem tá embaixo, né? Os times que estão embaixo, provavelmente eles vão cair com 44, entendeu? Com 43. Então, tipo, é difícil. Esse campeonato brasileiro tá muito disputado. Então, acho que faltou um pouco de noção, um pouco de noção mesmo. É a palavra exata que vem na minha cabeça, porque o Corinthians venceu o jogo contra o Grêmio e foi uma festa. A gente não cai mais, não sei o quê. Só que esse ano o Campeonato Brasileiro tá muito disputado na parte de baixo e na parte de cima. Na parte de baixo, a gente vê que o Santos, até a data FIFA, o Santos estava a 5 pontos do primeiro clube da zona de abaixamento e começou o jogo contra o Botafogo hoje a 1 ponto. E agora o Santos se encontra... O Santos se encontra com o Santos tem 43, o Cruzeiro tem 41. São 2 pontos. São 3 pontos pro Corinthians. Então, tipo... Eu acho que a situação, eu acho que os jogadores do Corinthians, a comissão técnica, não desistiram, mas não levaram tão a sério assim esse jogo contra o Bahia, que era muito importante, porque aí sim, o Corinthians vencendo o Bahia, se livraria completamente do rebaixamento. Não venceu, tomou uma sacolada, e aí o que me preocupa nessa equipe do Corinthians é agora o aspecto mental. Você tomar 5-1 em casa de um concorrente direto e ver a Eminência
de um possível rebaixamento perturbar de novo, é muito complicado. E você vê os times que estão embaixo pontuando, é difícil. Se o Vasco tivesse vencido ontem o Atlético Paranaense, o Santos vence hoje o Botafogo, o Cruzeiro vai jogar daqui a pouco contra o Goiás. Se o Cruzeiro ganhar... O Santos empatou, né, na verdade. O Santos empatou com o Botafogo. Se o Cruzeiro ganhar, lembrando que a gente está gravando no domingo, então o Cruzeiro ainda não jogou contra o Goiás, acho que vai jogar daqui a pouco, se eu não me engano é 6h30 o horário do jogo. Amanhã. Se o Cruzeiro ganhar... É amanhã? Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro vai para 44. Mesma pontuação do Corinthians. E assim, é complicado. Pelo aspecto mental, eu acho que o Corinthians ele tinha se livrado da briga, mas ele precisava levar o campeonato a sério de novo. E ele acabou não levando e ele voltou para a briga. O Corinthians se recolocou nessa briga. E é um momento meio conturbado do Corinthians, né, Levi? Porque teve eleição nesse sábado. Augusto Melo será o presidente do Corinthians. A chapa que ficou muito marcada pela passagem do Andrés, agora do Willio, e tentou eleger o André Negão, já não está mais, não estará mais no Corinthians na próxima temporada, depois de 17 anos na gestão e transparência. E, bom, o Corinthians provavelmente vai passar... Renovação e transparência, não? Renovação e transparência. Renovação e transparência. Eu tava tentando lembrar o nome. Eu sabia que era transparência. Gestão técnica. Gestão não é muito o caso gestão eles não têm nenhuma. De gestão eles não têm nenhuma. Então. Mas é uma situação que o próprio Augusto Melo, que prometeu 1 milhão de coisas, agora a gente não sabe nem que situação o Corinthians se encontra na próxima temporada, né? Sim. É uma situação bem difícil aí, e guerra dentro do clube. Tudo isso eu acho que interferiu no resultado de ontem. Por mais que os jogadores falam que isso são assuntos internos, não respingam neles, mas acaba respingando. O Corinthians ano que vem aí vai ter uma nova cara, um novo comando. Augusto Melo aí, depois de 16, 17 anos de renovação e transparência. E vem para ser a oposição, prometeu muita coisa, vai ser cobrado em cima disso. Quero ver se ele vai fazer mesmo as coisas que ele disse, mas aí é um assunto, um tema para a gente discutir em outra oportunidade. Eu acho que o Corinthians precisa voltar a levar a sério o Campeonato Brasileiro e garantir mais 2 vitórias aí nesses últimos 4 jogos, se eu não me engano. Mais 2 ou 3 jogos, mas acho que são 3. 2 vitórias, o Corinthians já fica tranquilo, totalmente tranquilo. Então, conseguir ganhar aí 2 vezes, o Corinthians se livra desse rebaixamento oficialmente. Agora, que vai ser até a última rodada, assim, com possibilidade de cair, eu acho que vai, porque dos últimos anos que eu lembro, esse campeonato é o que tem mais candidatos a cair. Então, assim, desde o 18º, como estava comentando com o Campos, até o 11º, tá um bolo ali enorme. Então, assim, você perdeu um jogo, você já tá com possibilidade de cair. Sim. Então, assim, vai ser até a última rodada 8 times brigando por 2 vagas de cair, sabe? Tentando não pegar essas 2 vagas para cair. Então, vamos ver aí como que vai ser o decorrer das próximas 3 rodadas, porque vamos ter muitos confrontos diretos. O Corinthians mesmo tem 2, contra o Inter e contra o Vasco. Exatamente, 2 confrontos dificílimos para o Corinthians e que vamos ver, né? Como o Levi falou, a gente vai discutir mais para frente a questão da nova diretoria, do ano do Corinthians, vai ter o resumo do ano dos 4 grandes, né? E o do São Paulo provavelmente já vai sair na próxima semana, que o Gama e o Thiago vão gravar. E aí a gente está esperando se definir, né, as temporadas de Corinthians, São Paulo, não, São Paulo não, Corinthians, Palmeiras e Santos, para a gente poder gravar também. E aí a gente começar a próxima temporada falando das especulações, das necessidades dos times também de contratação. Mas bora falar agora do Santos, que conquistou um empate muito importante para sua briga, né, no campeonato. E desde que a gente estava falando do Corinthians agora, que tomou 5, o Santos tomou 7 do Inter, né, fora de casa, no Beira-Rio.
E depois dali, muita gente já deu o Santos como rebaixado. E o Santos, depois desse jogo, são 7 jogos de invencibilidade. Por mais que o futebol não seja o mais vistoso, não seja bonito, não seja bem jogado, o Santos não fez grandes partidas depois de tomar essa goleada. Parece que se não vai na técnica, vai na raça, vai na vontade. E o Santos não tem desistido dos resultados e muitos resultados conquistados no final dos jogos, né? Na raça mesmo. Na raça, mesmo. Contra o Botafogo no domingo. Foi mais um desses resultados, né? Porque o Santos não estava jogando absolutamente nada. Nem o Botafogo, né? O Botafogo é um caso que já era, né? O Botafogo não tem o que fazer. Já, para mim, não tem como ser campeão brasileiro, ainda mais depois de ter algumas chances para matar o jogo contra o Santos e não matar. O João Paulo fez uma grande partida, o Messias, que fez o gol e também tirou um gol de baixo da linha, fez uma grande partida, uma ótima partida também, gostei bastante do Messias. E para mim foram só esses 2 jogadores do Santos, o resto, meu Deus do céu, horrível, a maioria. Difícil ver o Santos jogar, é muito difícil, mas tá conquistando os pontos, e é isso que importa. Nessa situação, nesse atual momento do Santos, jogar bonito e não conquistar ponto, não importa, né, Levi? O que você achou aí dessa sequência aí de resultados do Santos, e o que você acha que vai ser do Santos até o final da temporada, esses 3 próximos jogos que vai vir aí? Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora e Fortaleza em casa também. O Santos ele vai ter um confronto direto contra o Fortaleza, que o Fortaleza, como eu disse, até o 11º, principalmente se o Fortaleza perde daqui a pouco, acho que joga daqui a pouco. Se perder, jogando. O Fortaleza oficialmente entra no bolo ali, na multidão, oficialmente mesmo. Então assim, vai ser um confronto direto do Santos contra o Fortaleza, já é difícil por conta disso, e vão ser 2 confrontos aí, um time que já tá de férias, aí eu acho que o Santos tem total condição de entrar e ganhar do Fluminense. Não vejo que o Fluminense vai fazer muita frente, porque é um time que está focado aí no seu Mundial de Clubes já, pensando em outras coisas. E um jogo contra o Atlético Paranaense que, se não me engano, ainda briga ainda por uma vaga de Libertadores. Aí tem que ver a tabela aí, mais ou menos, como está a situação do Atlético. Sim, o Atlético briga. O Atlético está em 8º com 52 pontos. O G6, mas é muito difícil. Porque o último do G6 é o Grêmio, tá em 6º, né? 59 pontos. 52 para pegar em 59 é praticamente impossível. Eles têm o mesmo número de jogos ou não? Acho que o Grêmio tem um jogo a mais, o Atlético vai jogar daqui a pouco. Não, mesmo número de jogos. O Atlético jogou ontem contra o Vasco, o Grêmio acabou de perder pro Atlético Mineiro no AMRV Arena. São 7 pontos aí e 3 jogos, né? São 9 em disputa. Tá difícil, então tem que ver mais ou menos como vai estar a situação do Atlético. Mas são, assim, é uma sequência acessível, eu vejo, pro Santos, não vejo muita dificuldade assim. Eu vejo que o Santos, ele veio com... Nos 7 últimos jogos, eu costumo... Bom, eu penso que o Marcelo, ele não fez nada de... O presunto, né, entre aspas, da galera aí, ele não fez nada de muito absurdo no time do Santos. A única coisa que ele fez, pra mim, que ele, assim, fez que nenhum treinador tinha feito, parece, que era trazer brio para a equipe. Ele trouxe brio para o time do Santos, ou seja, ele trouxe um Santos competitivo, um Santos aí que tem vontade de jogar pela camisa, tem raça para jogar pela camisa. Após também várias palestras lá na Vila Belmiro, lá dos Mano Brown, outros caras lá foram animar os jogadores para ver se eles acordavam para a vida. Junto com o Marcelo aí, trouxe brio aí, trouxe... E o Galo também. Alguns enquadros fortes, cobrança um pouco da torcida também, fez efeito. É complicado você dizer, muita gente fala, acha que não é certo, muita gente acha que é certo, mas no final das contas, uma cobrança, a depender do nível de cobrança, uma cobrança saudável, faz uma diferença sim. O atleta não fica ali acomodado, ou enfim, tem que mostrar responsabilidade para jogar pela equipe. Isso fez a diferença aí com alguns jogadores do Santos que melhoraram. O grande destaque, eu acho, dessa arrancada, entre aspas, da era Marcelo é o Soteldo.
melhorou demais hoje, mais uma vez decisivo. Acho que a jogada do gol do Messias foi dele, inclusive. Foi. Então, assim, o Santos vem bem, tem tudo aí para garantir. O Santos também acho que anda na mesma situação do Corinthians. 2 vitórias aí nos últimos 3 jogos, o Santos tá salvo. Então, ganhar 2 vezes aí nos últimos 3 jogos, tranquila aí o coração do Santista. Agora, se empatar 2 seguidas, ou sei lá, perder uma, empatar outra, ele vai ficar nesse desespero aí até a última rodada. Agora, se emendar 2 vitórias, capaz que na última rodada o Santos já entre, já oficialmente fora aí de qualquer matemática para cair. O Santos ele viu uma situação curiosa, né? Porque ele olha pra cima e ele olha pra baixo também, né? Os dois casos, olha pra baixo pra não cair e olha pra cima visando uma Sul-Americana. Por quê? Porque o Santos provavelmente não irá disputar a Copa do Brasil 2024, não se classificou no Campeonato Paulista, então previamente está fora. Teria que acontecer uma combinação muito impossível de acontecer. O São Paulo e o Fluminense teriam que chegar na 7ª, na 8ª posição. O Fluminense já está lá, o São Paulo ainda não tá lá perto. Acho que o São Paulo está em 10º, se não estou enganado. São Paulo tá de férias, são 2 times que estão de férias. E um desses times vai jogar contra o Santos, que é o Fluminense. Então, em teoria, seria muito difícil que o Fluminense consiga, sem vencer o Santos, né? O Santos não poderia deixar de vencer, chegar nessa posição que o Santos necessitaria. Então é muito difícil e o Santos briga pela Sul-Americana porque senão vai ter só 2 campeonatos na próxima temporada, é o Brasileiro e o Campeonato Paulista. E aí é prejudicial demais para os cofres, ainda mais uma equipe como o Santos, que a gente sabe que a arrecadação é menor por conta do estádio e o dinheiro da Copa do Brasil vai fazer muita falta. E você não ter esse dinheiro da Sul-Americana também vai complicar um pouco. Mas o Santos, a grande questão, você falou do mérito do Marcelo, eu acho que sim. O Marcelo ele teve o mérito de mexer com o brio dos jogadores. E claro, a temporada não acabou ainda, mas a gente vê numa postura, a gente vê uma mudança de postura antes do Marcelo e depois do Marcelo. Antes do Marcelo é uma postura de uma equipe rebaixada. O jogo contra o Cruzeiro, que é o último jogo do Aguirre, é uma postura de uma equipe derrotada. Uma equipe que entrou rebaixada para a Série B, sendo que faltava ainda muito campeonato. E aí entra o Marcelo, e a gente já vê a postura contra o Bahia, depois contra o Palmeiras, depois contra o Vasco. E aí e esses jogos foram os bons jogos do Santos na época, nesse período do Marcelo. E, assim, tem os jogos ruins, claro, mas os resultados estão vindo. Não tá deixando de ter raça, os jogadores estão sentindo que o momento precisa deles. E você falou aí da torcida, da cobrança, e eu vou falar isso agora e no final do resumo que a gente vai fazer do Santos na temporada, eu vou falar isso novamente. A torcida do Santos, ela, claro, tem aquele episódio contra o Corinthians, na verdade é uma temporada em que a gente pode dividir em 2 períodos do relacionamento da torcida do Santos com o clube, né? Que é o quê? Um período de muita cobrança no primeiro semestre do ano, porque o Santos já vinha de 2 anos muito ruins, o presidente negligenciando totalmente o campo, mais uma vez, mais um ano, trazendo jogadores questionáveis, e o time continuava não correspondendo, e o torcedor perdeu a cabeça, né? Aquele jogo contra o Corinthians é nítido, e é claro, agressão, tacar bomba no gramado é totalmente errado, mas a revolta da torcida do Santos, ela era uma coisa que dava para se explicar por conta dos resultados ruins. O Santos foi eliminado na Copa do Brasil para o Bahia, o Santos perdeu para o Corinthians em casa aquele jogo depois de vários jogos ruins, uma sequência muito negativa que o Santos já vinha vindo, e também foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, onde classificava 2 equipes. Então são sequências de resultados acumulados com 2 anos que a torcida não suportou. Só que aí depois vem a mudança no comando técnico, vem o Turra, aí parece que piora.
Mas o que melhora mesmo ali foi que a torcida resolveu abraçar o time. Depois dessa polêmica, a torcida não ficou alguns jogos sem poder ir para Vila Belmiro, a torcida abraçou o time e isso foi fundamental. E era até engraçado, né? Porque o Santos ia jogar em casa, corredor de fogo. Aí o Santos até conseguiu alguns bons resultados, né? Depois que o Turra foi embora, chegou o Aguirre e conseguiu aquele resultado contra o Grêmio lá, corredor de fogo, apoio máximo à equipe. Aí ia jogar fora, apoio aeropeixe, né, que eles falam. O torcedor lá apoiando totalmente. Do nada, tomava paulada pro América, tomava goleada do Fortaleza, do Atlético Mineiro, e todos esses jogos eu tô no aeroporto apoiando o time. Todos os jogos. Ia lá, tomava a derrota, né? E voltava, a torcida apoiava. E a torcida não deixou de apoiar o Santos em nenhum momento depois desse episódio contra o Corinthians. Depois da punição, a torcida abraçou o Santos. Então, se o Santos escapar do rebaixamento, grande parte do mérito vai para a torcida, para o Marcelo, né? Obviamente. E melhorou bastante. Se dependesse da diretoria do Santos, já teria caído há muito tempo, né? Bom, Levi, quer acrescentar mais alguma coisa aí sobre os temas aí que a gente falou? Ou a gente pode ir embora? Não, a gente já pode fechar por aqui, já um podcast mais rápido, mas como o Guilherme adiantou no começo, a gente vai fazer a pauta desses dois assuntos e os outros dois companheiros vão fazer a pauta do assunto restante, que é referente ao Palmeiras e um pitaco de São Paulo aí. Então, acredito que entre Corinthians e Santos a conexão aqui foi bem feita, a gente deu as nossas opiniões e fizemos as nossas análises aí do que a gente viu e do que a gente acha também até o final da temporada, uma mini projeção também, somente no Campeonato Brasileiro. E aguardo vocês no próximo episódio então, né, rapaziada? Então é isso, o Levi já se despediu, eu vou me despedir também, mas antes vou pedir para vocês mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou desse episódio, se o Corinthians e o Santos vai escapar, se um dos dois vai cair, o que você achou aí desses dois jogos, esses dois últimos jogos da dupla alvinegra dos 4 grandes paulistas. Segue a gente lá no Instagram, TikTok, tá tendo muito conteúdo legal lá. E é isso, tamo junto, falou, é nóis.